Bom dia, eu sou a Lucivânia, esse é o Bruno Pimenta, meu esposo, e essa é a Maria Luísa, nossa filha. Nós somos de Foz do Iguaçu, no Paraná, e hoje nós viemos falar um pouco sobre a vida da nossa filha. Nós descobrimos a minha gravidez ainda bem cedo, então nós começamos a fazer os exames e consultas muito cedo. E no começo tudo estava certo, não estava tudo normal, mas aí quando nós fomos fazer a primeira morfológica, que foi no final de agosto, nós descobrimos que tinha algumas alterações. Primeiro o médico viu que o pezinho dela era um pouquinho torto, e depois ele viu que tinha um probleminha também no coração. Mas como ele não era especialista, ele pediu para que nós ou refizéssemos o exame ou fizesse um eletrocardiograma fetal. 2 dias depois nós refizemos o exame com a médica fetal, e além desses problemas que ele já tinha encontrado, ela encontrou algumas outras características que levaram ela a acreditar que a nossa filha tinha a trissomia do 18. Até aquele momento nós não sabíamos o que era, não tínhamos nunca ouvido falar desse termo, mas a primeira coisa que ela falou foi o que acho que todos os pais ouvem, é que essa trissomia é incompatível com a vida, e que se a nossa filha chegasse a nascer, ela ia viver alguns dias, algumas horas, ela não poderia nascer na nossa cidade, ia ser um resto de gestação, e os dias de vida que ela tivesse seriam dias complicados. Naquele dia nós fomos para casa e nós começamos a pesquisar algumas coisas sobre o que ela tinha falado. Realmente o que a internet nos trazia era muito pior ainda do que ela tinha falado. Passamos a conhecer o grupo da trissomia do 18, mais ele do que eu, e começamos a fazer tudo o que nos era indicado. Fiz o exame da amniocentese 30 dias depois, e esse exame demorou, que era para demorar 10 dias para chegar, ele chegou só quase no final da gestação. E com a comprovação de que ela realmente tinha a trissomia, aqueles nãos que nós vínhamos ouvindo desde a hipótese dela ter, eles só se acentuaram mais. Tudo que nós ouvimos a cada ida no médico, a cada exame, era de que ela não ia viver e de que nós precisávamos diminuir o sofrimento dela e diminuir o nosso sofrimento também. E que não poderia ser feito nada, mas nós buscávamos o apoio nas pessoas, nos amigos e também em Deus. Aí ficou bem difícil para nós, bem nessa época, por causa que eu, como já estando na área da saúde, e tudo que a gente olhava, procurava, pedia para os professores as coisas, era só paulada mesmo. Até que quando conhecemos o T18 Brasil, nossa vida mudou muito. Tivemos mais esperança, vimos várias crianças que tinham 2, 4, 5, até a Maria Letícia, que é um pouco mais velha já de algumas. E a partir disso nós começamos a correr mais atrás das coisas. E então, conhecendo mais, não buscando só aquilo que a internet nos trazia, a gente tinha suporte para rebater quando as pessoas falavam: não, vocês têm que tirar essa criança, ela não vai viver. A gente falava: não, nós vamos até o fim. A gente não sabe quando é o último dia da nossa vida, então a gente não pode rotular as crianças porque elas têm essa alteração. Então, esses últimos dias depois que o exame chegou até o nascimento dela, foi uma sequência de nãos que nós tivemos que dizer. E a gente teve acompanhamento da equipe paliativa no hospital e tal, e cada ida lá era uma preparação não para a vida dela, mas para a morte dela. E
era confortante, mas ao mesmo tempo era muito difícil. Enquanto nós esperávamos a vinda dela, o nascimento dela, o mundo se preparava para a partida. E a Maria Luísa, ela chegou no dia 13 de dezembro. Ela surpreendeu a todos. Tudo aquilo que tinha sido preparado para a vida e morte dela ao mesmo tempo aconteceu, porém, ela continuou aqui. Ela nasceu com 2,150 kg, 43 centímetros. Ela ficou apenas algumas horas na UTI e ela saiu para se batizar, como nós já tínhamos deixado planejado, e ela não precisou mais voltar para a UTI. Ela ficou mais 8 dias no hospital para ver se ela conseguia se alimentar sem a sonda, mas ela estava bem, ela não tinha nada para estar ali, era só esse o motivo. Então, E na verdade, porque eles achavam que ela não ia passar de muitos dias, embora ela estivesse estável, como dizia a doutora, era uma complicação muito grave no coração, como continua sendo, e ela não ia suportar muito mais que aquilo que ela já tinha vivido. Então, nos dias que nós permanecemos, eles continuavam nos tratando muito bem, porém com essa ideia de que ela não fosse viver. E aí, quando chegou o 8º dia, que ela viu que íamos continuar lá, Maria Luísa continuava estável, ela perguntou se nós queríamos trazer ela para casa. E é claro que nós quisemos trazer ela para casa, né? Acho que o maior sonho da nossa vida era poder viver com ela isso que nós temos vivido. E a Maria Luísa veio para casa no dia 21 de dezembro, ela veio de sonda. E ela tirou a sonda várias vezes durante o período que ela usou. E num desses dias que ela tirou, nós decidimos tentar deixar ela sem a sonda para ver como ela reagiria. Ela já estava fazendo as sessões de fono, tinha evoluído bem nessa questão da sugação. E ela conseguiu ficar sem a sonda, está conseguindo deglutir. E já faz quase 3 meses que ela está sem sonda. Ela ainda não consegue mamar a quantidade suficiente que ela precisa. A gente ainda está lutando com relação ao ganho de peso que nos é cobrado. Mas ela está bem, ela vem surpreendendo. Todos os médicos, todas as pessoas que conheceram a nossa história e veem hoje a Maria Luísa, vê nela uma grande fonte de inspiração, força e a prova de que a gente não deve desistir das pessoas que nós amamos. E essa é a nossa história. Eu acho que eu nunca vou conseguir falar da Maria Luísa sem me emocionar, porque quem vive sabe. Eu acho que todos os pais, todas as famílias que assistirem, se tiver uma criança dessa em casa, vai se enxergar na nossa história, vai sentir a nossa dor, mas também é uma dor de alegria, de conforto por saber que ela está aqui. E ao mesmo tempo de tristeza de saber que tantas criancinhas não têm essa oportunidade que os nossos filhos tiveram e estão tendo. E toda vez que for falar de uma criança dessa, nós sempre vamos falar de amor. Por isso, dia 6, nós comemoramos a conscientização da trissomia 18, 6 de maio agora. E viemos fazer esse vídeo para deixar para vocês marcado a história da Malu. Muito obrigado a todos. Tenham um excelente dia.